O pequeno sino da capela ecoou pelo vale, mas seu som, antes um chamado à fé e à esperança, agora carregava um lamento. O padre Miguel, de pé no adro, observava a poeira avermelhada subir com o vento, testemunha silenciosa de sua partida forçada. Seus olhos, antes repletos de fervor, agora refletiam a amargura da injustiça. A comunidade, outrora unida sob sua liderança, estava dividida, o medo pairando sobre cada olhar. O altar, onde tantas vezes ecoaram suas palavras de consolo e orientação, agora se erguia como um monumento à sua impotência. As imagens sacras, emolduradas pela penumbra, pareciam testemunhar a profanação que se abatia sobre aquele lugar sagrado. Padre Miguel, um homem de fé inabalável e coração generoso, dedicara sua vida àquela comunidade. Chegara ao vilarejo ainda jovem, cheio de idealismo e esperança, disposto a dedicar cada instante de sua vida ao rebanho que lhe fora confiado. Construiu pontes, uniu famílias, ensinou crianças e amparou os mais necessitados. Sua voz, sempre firme na defesa dos oprimidos, ecoava pelos campos, inspirando coragem e solidariedade. Jamais imaginaria que sua devoção o colocaria em rota de colisão com forças tão poderosas e obscuras, culminando em sua expulsão daquele lugar que aprendera a amar como seu lar. A capela, erguida no alto da colina, dominava o pequeno vilarejo. Suas paredes de taipa, pintadas de branco, contrastavam com o verde vibrante da vegetação que a cercava. No interior, a simplicidade do altar e dos bancos de madeira convidava à introspecção e à oração. Era um refúgio de paz em meio à dureza da vida no campo, um lugar onde os corações aflitos encontravam consolo e esperança. Mas a atmosfera serena e acolhedora havia se dissipado, substituída por um clima de apreensão e desconfiança. As palavras sussurradas nos cantos, os olhares furtivos e os gestos hesitantes revelavam o medo que pairava sobre a comunidade. Tudo começou com um desvio de verbas destinadas à construção de um posto de saúde. Padre Miguel, ao tomar conhecimento da situação, não hesitou em denunciar o esquema de corrupção que envolvia políticos e empresários locais. Sua atitude, corajosa e justa, despertou a ira dos poderosos, que não tardaram em retaliar. Acusações falsas, boatos maldosos e ameaças veladas foram orquestradas para desacreditá-lo e silenciá-lo. A pressão aumentava a cada dia, e a comunidade, dividida entre o medo e a lealdade, assistia impotente à derrocada de seu líder espiritual. A notícia da expulsão do padre Miguel se espalhou como rastilho de pólvora. Alguns, dominados pelo medo, preferiram se calar e se afastar. Outros, movidos pela gratidão e pela indignação, manifestaram seu apoio e solidariedade. Mas a voz dos poderosos era mais forte, e a decisão estava tomada. O padre, de coração partido, preparou-se para deixar a capela e o vilarejo que tanto amava. A dor da despedida era imensa, mas sua fé permanecia inabalável. Sabia que a verdade, mesmo que tardasse, sempre prevaleceria. Enquanto isso, nas casas de taipa e nos campos de milho, os moradores comentavam a situação. Dona Maria, a rezadeira da comunidade, lamentava a partida do padre e temia pelo futuro do vilarejo. Seu José, o professor aposentado, recordava os ensinamentos de Padre Miguel sobre justiça e igualdade. E o pequeno Tonho, órfão de pai, chorava a ausência daquele que sempre o amparara e o protegera. Cada um, à sua maneira, sentia a dor da injustiça e a incerteza do amanhã. A tensão crescia a cada dia, como uma tempestade se aproximando. Os poderosos, certos de sua impunidade, comemoravam a vitória. Mas a semente da indignação já havia sido plantada nos corações da comunidade. Aos poucos, o medo cedia lugar à coragem, e a voz dos oprimidos começava a se erguer. Uma faísca de esperança reacendia em meio à escuridão, prenunciando um levante popular.
No domingo seguinte, a capela estava lotada, mas o padre Miguel não estava lá. Em seu lugar, um homem simples, de mãos calejadas e olhar firme, subiu ao altar. Era Antônio, um fazendeiro da região, conhecido por sua honestidade e sua fé inabalável. Em sua voz, ecoava a indignação de um povo sofrido e a esperança de um futuro mais justo. Antônio pegou a palavra no altar, decidido a expor a verdade e defender a honra do padre Miguel. A voz do fazendeiro ecoou pela capela, carregada de uma sinceridade que contrastava com o silêncio cúmplice que se instalara após a partida do padre. Seus olhos, antes fixos no altar, percorreram cada rosto presente, buscando o entendimento, a faísca de coragem que parecia ter se extinguido. Ele sabia que suas palavras poderiam ter consequências, que desafiar o poder estabelecido era um risco, mas o peso da injustiça era maior que o medo. A corrupção que o padre denunciara não era uma abstração distante, mas uma realidade que corroía a vida da comunidade, que roubava o futuro dos seus filhos. O fazendeiro respirou fundo, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Lembrou-se do padre, da sua dedicação e da sua fé inabalável. Expulso como um criminoso, quando a sua única culpa fora defender os mais fracos. Aquele ato covarde despertara no fazendeiro uma indignação que não podia mais ser contida. Ele começou a falar, não com a eloquência de um orador treinado, mas com a honestidade de um homem do campo. Falou da seca que castigava a região, dos impostos extorsivos que empobreciam os agricultores, das promessas vazias dos políticos. Falou da esperança que o padre representava e da decepção que a sua expulsão causara. As palavras do fazendeiro eram simples, mas carregadas de verdade. Aos poucos, o silêncio na capela foi se transformando em murmúrios de concordância. As pessoas começaram a se reconhecer nas suas palavras, a sentir a mesma revolta que ele. O medo ainda estava presente, mas a semente da esperança começava a germinar. Alguns dos presentes, mais afoitos, começaram a assentir com a cabeça. Uma senhora idosa, conhecida por sua fé inabalável, começou a rezar em voz baixa. Um jovem agricultor, com os olhos cheios de lágrimas, apertava os punhos com força. A atmosfera na capela se tornava cada vez mais carregada de emoção. O fazendeiro continuou a falar com a voz embargada pela emoção. Ele sabia que a sua luta era apenas o começo, mas sentia que não estava sozinho. A coragem do padre havia despertado a sua, e a sua coragem, por sua vez, estava despertando a coragem dos outros. A capela, antes um lugar de silêncio e submissão, se tornava um palco de resistência. Ele terminou o seu discurso com um apelo à união e à justiça. Convidou todos a se juntarem a ele na luta contra a corrupção, a defenderem os seus direitos e a construírem um futuro melhor para a comunidade. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era um silêncio carregado de expectativa, de esperança e de determinação. As palavras do fazendeiro ressoaram muito além das paredes da capela. No dia seguinte, a pequena cidade fervilhava de boatos e discussões acaloradas. A notícia da expulsão do padre e do discurso corajoso do fazendeiro se espalhou como fogo em palha seca, reacendendo a indignação popular. Os poderosos da região, acostumados ao silêncio e à subserviência, viam a situação com crescente preocupação. A rebelião silenciosa que se anunciava nas entrelinhas das conversas era uma ameaça ao seu poder. Era preciso agir rápido para conter a onda de descontentamento antes que ela se tornasse incontrolável. A primeira reação foi tentar desacreditar o fazendeiro. Espalharam boatos sobre a sua vida pessoal, questionaram a sua sanidade e o acusaram de ser um agitador político. Tentaram isolá-lo da comunidade, cortando o acesso ao crédito e dificultando a venda dos seus produtos.
Mas a população, cansada de ser enganada, não se deixou levar pelas artimanhas dos poderosos. Pelo contrário, as tentativas de intimidação fortaleceram ainda mais o apoio ao fazendeiro. As pessoas viam nele um símbolo de resistência, um homem corajoso que ousava desafiar o sistema. A sua casa se tornou um ponto de encontro, onde agricultores, trabalhadores e até mesmo alguns comerciantes se reuniam para discutir estratégias e planejar ações. Apesar das dificuldades, o fazendeiro não se deixava abater. Sabia que a luta seria longa e árdua, mas estava determinado a seguir em frente. Contava com o apoio da sua família, dos seus amigos e de todos aqueles que acreditavam na justiça. A fé no futuro e a esperança de uma vida melhor eram as suas maiores armas. Enquanto isso, o padre, exilado em uma cidade distante, acompanhava os acontecimentos com o coração apertado. Sentia-se impotente diante da situação, mas sabia que a sua luta não havia sido em vão. O fazendeiro, com a sua coragem e determinação, era a prova de que a semente da justiça havia germinado. Ele continuava a rezar pela sua antiga comunidade, pedindo a Deus que lhes desse força e sabedoria para enfrentar os desafios que viriam. Sabia que a luta contra a corrupção era uma batalha constante, mas acreditava que, com a união e a perseverança, era possível vencer. A esperança era a sua âncora, a luz que guiava os seus passos. A tensão na região aumentava a cada dia. Os poderosos, acuados pela pressão popular, começavam a recorrer a métodos mais violentos. Ameaças, intimidações e até mesmo alguns atos de vandalismo se tornavam cada vez mais frequentes. O clima era de medo e incerteza, mas a chama da esperança ainda queimava nos corações dos que lutavam por justiça. Mapano, o fazendeiro, diante das crescentes pressões, se viu confrontado com um dilema moral: continuar a luta, expondo a si e a sua família a riscos cada vez maiores, ou recuar, garantindo a segurança de seus entes queridos, mas traindo os ideais que o moviam. A noite era longa e silenciosa, e o peso da responsabilidade o esmagava. Em sua mente passavam as imagens dos rostos sofridos dos camponeses, das crianças famintas, das promessas não cumpridas. Lembrou-se do padre, da sua fé inabalável e do preço que pagara por defender a verdade. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto distante de uma coruja, um presságio de incertezas. Conversou com sua esposa, Maria, uma mulher forte e sensata que sempre o apoiara em suas decisões. Ela compreendia a sua angústia, mas também conhecia a sua determinação. Sabia que ele não seria capaz de viver em paz se abandonasse a luta. Maria, com sua sabedoria, o incentivou a seguir o seu coração, a fazer o que considerava justo, mesmo que isso implicasse em sacrifícios. A fé também era um ponto crucial em sua decisão. O fazendeiro, um homem de profunda religiosidade, buscou conforto e orientação na oração. Pediu a Deus que o iluminasse, que lhe desse força para enfrentar os desafios e sabedoria para tomar as decisões corretas. A busca pela paz interior era incessante. Pensou em seus filhos, no futuro que desejava para eles. Um futuro livre da corrupção, da opressão e da injustiça. Queria que eles crescessem em uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos tivessem a oportunidade de prosperar. Esse pensamento o impulsionava a seguir em frente, apesar dos obstáculos. A imagem do padre, expulso da capela, mas com a dignidade intacta, o inspirava. O sacrifício do padre não poderia ser em vão. Era preciso honrar a sua memória, dar continuidade à sua luta. O fazendeiro sentia que tinha uma missão a cumprir, um compromisso com a sua comunidade e com a sua consciência. Ele sabia que a luta contra a corrupção era uma batalha espiritual, uma luta entre o bem e o mal. Era preciso resistir à tentação do poder, da ganância e da vaidade. Era preciso manter a fé, a esperança e a caridade. Acreditava que, com a ajuda de Deus,
seria possível vencer essa batalha. Finalmente, após uma noite de profunda reflexão, o fazendeiro tomou a sua decisão. Não iria recuar. Iria continuar a luta, custasse o que custasse. A sua consciência não lhe permitiria fazer diferente. A paz de espírito que sentiu após a decisão o fortaleceu e o encheu de coragem. A tensão na pequena cidade atingiu um ponto crítico quando um grupo de homens encapuzados invadiu a casa do fazendeiro durante a noite. Ameaças foram proferidas, objetos foram danificados e a família foi aterrorizada. O objetivo era claro: intimidar o fazendeiro e fazê-lo desistir da sua luta contra a corrupção. O ataque à sua casa, em vez de amedrontá-lo, acendeu ainda mais a sua fúria. Aquele ato covarde e brutal era a prova de que os poderosos estavam dispostos a tudo para manter o seu poder. O fazendeiro, com a sua família abalada, mas unida, decidiu que era hora de radicalizar a sua luta. A notícia do ataque se espalhou rapidamente pela cidade, gerando uma onda de indignação e revolta. As pessoas, cansadas de tanta violência e injustiça, decidiram que era hora de se levantar e lutar pelos seus direitos. A atmosfera era de guerra, com a população disposta a enfrentar os poderosos. O fazendeiro convocou uma assembleia geral na praça da cidade. Agricultores, trabalhadores, comerciantes e até mesmo alguns funcionários públicos compareceram em massa. A praça, normalmente um lugar de tranquilidade, se transformou em um palco de protesto com palavras de ordem e gritos de justiça. Durante a assembleia, o fazendeiro apresentou um plano de ação para combater a corrupção. Propôs a criação de uma comissão de investigação independente, a realização de auditorias nas contas públicas e a denúncia de todos os casos de corrupção às autoridades competentes. O plano foi recebido com entusiasmo pela população. Os poderosos, vendo a situação fugir do seu controle, tentaram impedir a realização da Assembleia. Enviaram policiais para dispersar a multidão, mas a população resistiu pacificamente. A polícia, diante da determinação do povo, recuou, demonstrando que o poder da união era maior que a força da repressão. A Assembleia na praça marcou um ponto de inflexão na luta contra a corrupção. A população, unida e organizada, demonstrou que não estava disposta a tolerar mais a injustiça e a impunidade. Os poderosos, acuados pela pressão popular, começaram a perder o seu poder e a sua influência. O fazendeiro, com a sua coragem e liderança, se tornou um herói para a população. O seu nome era sinônimo de justiça, honestidade e esperança. A sua luta inspirava outras comunidades a se rebelarem contra a corrupção e a lutar por um futuro melhor. O sonho de uma sociedade mais justa e igualitária se tornava cada vez mais próximo. Mané. Em meio ao turbilhão de protestos e assembleias, o fazendeiro encontrava momentos de respiro em conversas com Dona Maria, sua esposa. Eram nesses instantes de calma que ele podia repassar os eventos, ponderar as decisões e recarregar as energias. A força dela era seu alicerce. Recordava-se com frequência do padre, das suas palavras firmes e do olhar sereno. A expulsão injusta do sacerdote era um lembrete constante do que estava em jogo. A memória do padre servia como um farol, guiando-o em meio à escuridão da corrupção. Em uma dessas conversas, Maria compartilhou uma história antiga, de tempos em que a comunidade enfrentou outra grande provação. Contou sobre a união dos moradores, a força da fé e a coragem de um líder improvável que surgiu para guiá-los. A história ressoou profundamente no coração do fazendeiro. Durante uma noite particularmente tensa, com boatos de repressão policial iminente, o fazendeiro se viu questionando suas capacidades. Seria ele a pessoa certa para liderar essa luta? Teria a força necessária para enfrentar os poderosos? A dúvida o corroía por dentro. Foi então que um antigo amigo, um sábio agricultor, o procurou. Compartilhou um provérbio local: a árvore que dá bons frutos é a que mais apanha pedras.
As palavras do amigo foram como um bálsamo, fortalecendo a sua convicção de que estava no caminho certo. Em um momento de introspecção, o fazendeiro relembrou sua infância, a simplicidade da vida no campo, os ensinamentos de seus pais sobre honestidade e trabalho duro. Percebeu que seus valores eram sua maior arma, sua bússola moral. Apesar da crescente tensão, o fazendeiro sempre encontrava tempo para visitar os mais necessitados. Levava alimentos, oferecia palavras de conforto e demonstrava solidariedade. Esses momentos de partilha o lembravam do verdadeiro propósito da sua luta. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava pelos campos, o fazendeiro se deparou com um grupo de crianças brincando. A alegria e a inocência delas o tocaram profundamente. Percebeu que lutava por elas, pelo futuro que mereciam. A fé, a família, os amigos, a comunidade, as memórias, a esperança. Todos esses elementos se uniam para formar a força motriz do fazendeiro. Ele não era apenas um líder, era um representante de um povo que clamava por justiça. Na calada da noite, um emissário dos poderosos procurou o fazendeiro com uma proposta tentadora. Em troca de abandonar a luta, ofereciam-lhe terras, poder e riqueza. Uma vida de luxo e tranquilidade esperava por ele, longe dos problemas e da miséria da comunidade. O fazendeiro ouviu a proposta com atenção, sem demonstrar qualquer emoção. Em sua mente passavam as imagens dos rostos sofridos dos camponeses, das crianças famintas, das promessas não cumpridas. A proposta era um insulto à sua inteligência e à sua consciência. Com um olhar firme e a voz carregada de indignação, o fazendeiro rejeitou a proposta. Deixou claro que não estava à venda, que seus valores não tinham preço. Afirmou que preferia a morte à traição, que não abandonaria a sua comunidade em troca de riqueza e poder. A recusa do fazendeiro enfureceu os poderosos. Sentiram-se humilhados e desafiados. Decidiram intensificar a repressão, usando de todos os meios para silenciar o fazendeiro e seus seguidores. A violência se tornou cada vez mais presente na cidade. Apesar das ameaças e da violência, a população não se intimidou. Pelo contrário, a resistência se fortaleceu. As pessoas se uniram ainda mais em torno do fazendeiro, demonstrando que não estavam dispostas a ceder à pressão dos poderosos. A luta por justiça se tornava cada vez mais intensa. O fazendeiro, diante da escalada da violência, decidiu buscar apoio em outras comunidades. Percorreu cidades e vilarejos, denunciando a corrupção e a opressão, conclamando as pessoas a se unirem na luta por um futuro melhor. A sua mensagem ressoou em muitos corações e a rede de resistência se expandiu. A notícia da luta do fazendeiro chegou aos ouvidos de um influente jornalista da capital. Sensibilizado com a causa, o jornalista decidiu investigar a fundo a situação e denunciar a corrupção em um grande jornal. A reportagem teve um impacto enorme, expondo a verdade para todo o país. A pressão popular e a repercussão da reportagem forçaram as autoridades a tomar medidas. Uma investigação foi aberta e os poderosos começaram a ser investigados por corrupção e abuso de poder. A justiça, ainda que tardia, começava a ser feita. O fazendeiro, com a sua coragem e determinação, havia conseguido mobilizar a população, expor a corrupção e iniciar um processo de transformação na sua comunidade. A sua luta inspirava outras pessoas a se levantarem contra a injustiça e a lutar por um futuro melhor. A esperança renascia no coração do povo. Bloco 1. A voz do fazendeiro ecoou pela capela, preenchendo o vazio deixado pela ausência do padre. Suas palavras simples, mas carregadas de convicção, atingiram cada coração presente. Ele falou sobre a importância da honestidade, da comunidade e da fé, não como dogmas, mas como guias para uma vida digna. A cada frase,
O silêncio na igreja se tornava mais denso, interrompido apenas pelos soluços contidos de alguns fiéis, ainda abalados pela partida do padre. A coragem do fazendeiro era palpável. Ele não era um orador treinado, nem um teólogo erudito, mas sua sinceridade era inegável. Ele personificava a voz do povo, cansado de injustiças e sedento por esperança. Sua presença no altar, um lugar antes reservado à figura do padre, simbolizava uma mudança profunda na dinâmica da comunidade. O fazendeiro, um homem simples da terra, assumia a responsabilidade de conduzir sua gente em meio à tempestade. O discurso não era uma acusação direta aos corruptos, mas um apelo à consciência de todos. Ele lembrou a todos os presentes dos valores que os uniam, da importância de cuidar uns dos outros e de lutar por um futuro melhor para seus filhos. Suas palavras eram um bálsamo para as feridas abertas pela corrupção e pela expulsão do padre. Ele reacendeu a chama da esperança, mostrando que a fé e a justiça poderiam prevalecer mesmo nos momentos mais sombrios. Apesar do medo que ainda pairava no ar, uma nova energia começou a emanar da capela. As pessoas se entreolhavam, buscando apoio e encorajamento. O fazendeiro, com sua atitude firme e seu discurso inspirador, havia plantado uma semente de resistência nos corações da comunidade. A expulsão do padre, um ato que visava silenciar a verdade, paradoxalmente havia despertado a voz do povo. Bloco 2. A reação das autoridades locais foi imediata. A notícia de um fazendeiro pregando no altar se espalhou como fogo em palha seca. A ousadia daquele homem desafiava a ordem estabelecida e representava uma ameaça ao poder dos corruptos. Uma investigação foi aberta para apurar o que consideravam um ato de insubordinação e profanação. A pressão sobre a comunidade aumentou. O fazendeiro, ciente das possíveis consequências de seus atos, não se intimidou. Ele sabia que sua atitude poderia lhe custar caro, mas estava disposto a pagar o preço pela verdade e pela justiça. Ele se preparou para enfrentar a perseguição, buscando apoio em sua família e em seus amigos mais próximos. A solidariedade da comunidade foi fundamental para fortalecer sua resistência. Apesar da pressão, o fazendeiro continuou a se reunir com os fiéis, não mais na capela, agora interditada pelas autoridades, mas em sua própria casa. As reuniões eram simples, mas carregadas de significado. Eles cantavam, oravam e compartilhavam suas angústias e esperanças. O fazendeiro, com sua sabedoria e sua fé inabalável, era um farol de esperança em meio à escuridão. A situação na comunidade se tornou cada vez mais tensa. A corrupção, antes um segredo velado, agora era um tema central nas conversas. As pessoas começaram a questionar as ações das autoridades e a exigir transparência. A semente da mudança havia sido plantada e a luta pela justiça se tornava cada vez mais evidente. O prejuízo inicial da expulsão do padre começava a ser contrabalançado por uma crescente onda de conscientização e resistência. Bloco 3. O padre, exilado em uma cidade distante, acompanhava os acontecimentos com o coração apertado. Ele se sentia impotente diante da situação, mas sabia que sua luta não havia sido em vão. A coragem do fazendeiro e a resistência da comunidade eram a prova de que suas palavras haviam surtido efeito. Ele continuava a orar por sua gente, pedindo a Deus que lhes desse força e sabedoria para enfrentar os desafios. A família do fazendeiro, apreensiva com a segurança dele, o apoiava incondicionalmente. Sua esposa, uma mulher forte e determinada, era seu principal porto seguro. Ela o encorajava a seguir em frente, lembrando-o de que sua luta era por um bem maior. Seus filhos, orgulhosos da coragem do pai, o ajudavam a organizar as reuniões e a divulgar suas mensagens.
Os corruptos, por sua vez, se sentiam ameaçados pela crescente onda de resistência. Eles tentavam desacreditar o fazendeiro, espalhando boatos e falsas acusações. Mas a comunidade, cada vez mais unida, não se deixava enganar. A verdade começava a vir à tona, e o poder dos corruptos se enfraquecia a cada dia. O dilema entre o medo e a esperança se intensificava nos corações de todos. Alguns membros da comunidade, temendo represálias, se afastaram do fazendeiro. A pressão era grande, e nem todos tinham a coragem de enfrentar o sistema. Mas a maioria se manteve firme, disposta a lutar por seus direitos e por um futuro melhor. A divisão na comunidade era dolorosa, mas servia para fortalecer ainda mais os laços entre aqueles que acreditavam na justiça. Bloco 4. A repercussão da história do padre e do fazendeiro ultrapassou os limites da pequena comunidade. Jornalistas de diferentes partes do país se interessaram pelo caso e começaram a investigar a fundo a corrupção local. A verdade veio à tona, expondo os crimes e as irregularidades cometidas pelas autoridades. A pressão popular aumentou, exigindo a punição dos culpados. A investigação jornalística revelou um esquema de desvio de verbas públicas que prejudicava a saúde, a educação e a infraestrutura da comunidade. Os corruptos, acuados pelas denúncias, tentaram se defender, mas as provas eram irrefutáveis. A população, indignada, saiu às ruas para protestar e exigir justiça. O clamor popular ecoou por todo o país. O caso da capela e do fazendeiro se tornou um símbolo da luta contra a corrupção e da importância da participação cidadã. Outras comunidades, inspiradas pelo exemplo daquela pequena cidade, começaram a denunciar casos de corrupção em suas regiões. Uma onda de conscientização e mobilização social varreu o país. A esperança de um futuro mais justo e honesto renasceu nos corações dos brasileiros. A expulsão do padre, um ato que visava silenciar a verdade, paradoxalmente desencadeou uma série de eventos que levaram à exposição da corrupção e ao fortalecimento da democracia. A coragem do fazendeiro e a resistência da comunidade mostraram que o poder emana do povo e que a união é a chave para a transformação social. A justiça, mesmo que tardia, prevaleceu. Bloco 5. O padre, ao saber da queda dos corruptos, sentiu um alívio profundo. A sua denúncia, que lhe custou o exílio, finalmente tinha dado frutos. Ele sabia que a luta ainda não tinha terminado, mas o primeiro passo tinha sido dado. A justiça seria feita e a sua comunidade poderia finalmente respirar aliviada. O impacto emocional da sua decisão, que no início parecia tão solitária, agora se revelava como um ato de coragem que inspirou muitos. O fazendeiro, vendo o resultado da sua luta, sentiu uma enorme gratidão. Agradeceu à sua família, aos seus amigos e a todos os membros da comunidade que o apoiaram. Sabia que sem eles não teria conseguido chegar até ali. O sentimento de dever cumprido o invadia, mas também a consciência de que a vigilância e a participação cidadã são fundamentais para evitar que a corrupção volte a se instalar. A comunidade, livre da corrupção, começou a se reconstruir. As verbas públicas voltaram a ser investidas em saúde, educação e infraestrutura. A esperança renasceu e a vida voltou a florescer. O impacto moral da vitória sobre a corrupção foi enorme. A comunidade aprendeu que a união faz a força e que a justiça é possível quando se luta por ela. A história do padre e do fazendeiro se tornou um exemplo para o país. Um exemplo de coragem, de resistência e de esperança. Um exemplo de que a verdade sempre prevalece e de que a justiça sempre vence. O legado deles ficou marcado na história daquela comunidade e na memória de todos que acreditam em um mundo mais justo e honesto. Bloco 6. Um pequeno gesto, quase imperceptível, simbolizou a vitória da comunidade.
Uma senhora idosa, que sempre frequentava a capela, voltou a acender uma vela no altar. A chama trêmula da vela iluminou o rosto enrugado da senhora, que rezava em silêncio. Era um gesto simples, mas carregado de significado. A luz da fé voltava a brilhar na capela, dissipando as trevas da corrupção. Outro gesto, igualmente simbólico, marcou o desfecho da história. O padre, autorizado a retornar à sua comunidade, foi recebido com festa e alegria. As crianças o abraçavam, os adultos o cumprimentavam com emoção. Ele, emocionado, agradeceu a todos pelo apoio e pela resistência. O seu regresso representava a volta da esperança e a reconstrução da comunidade. Uma placa comemorativa foi instalada na entrada da capela. A placa homenageava o padre e o fazendeiro, reconhecendo a sua coragem e a sua luta contra a corrupção. A placa era um lembrete constante de que a justiça é possível quando se luta por ela e de que a união faz a força. A memória daqueles que lutaram pela verdade e pela justiça seria preservada para sempre. O fazendeiro, em um gesto de humildade, plantou uma árvore na praça central da cidade. A árvore, símbolo de vida e de esperança, representava o futuro da comunidade. Ele convidou todos os moradores a cuidar da árvore como um compromisso de preservar a justiça e a honestidade. A árvore cresceria forte e frondosa, testemunhando a vitória da comunidade sobre a corrupção. Bloco 7. Com o passar dos anos, a comunidade aprendeu uma lição valiosa. A corrupção, como uma erva daninha, pode voltar a brotar se não for combatida constantemente. A vigilância e a participação cidadã são fundamentais para evitar que a história se repita. A comunidade criou um conselho de ética, formado por membros da sociedade civil, para fiscalizar as ações das autoridades e garantir a transparência na gestão dos recursos públicos. O padre, em seus sermões, sempre enfatizava a importância da honestidade e da justiça. Ele lembrava aos fiéis que a fé não se limita à prática religiosa, mas se manifesta nas ações do dia a dia. Ele incentivava a comunidade a denunciar a corrupção e a lutar por um mundo mais justo e fraterno. A sua mensagem ecoava nos corações dos fiéis, fortalecendo a sua fé e o seu compromisso com a justiça. O fazendeiro, mesmo após a queda dos corruptos, continuou a trabalhar na sua lavoura. Ele era um exemplo de humildade e de honestidade. Ele mostrava aos seus filhos e netos a importância do trabalho honesto e da luta pela justiça. Ele sabia que o seu legado não era apenas a vitória sobre a corrupção, mas também a transmissão dos valores que o guiaram ao longo da vida. Um dia, um jovem da comunidade perguntou ao fazendeiro qual era o segredo da sua coragem. O fazendeiro, com um sorriso no rosto, respondeu: "O segredo é acreditar na justiça e nunca desistir de lutar por ela. A verdade sempre prevalece e a união faz a força." Aquele jovem, inspirado pelas palavras do fazendeiro, decidiu seguir os seus passos e se tornar um defensor da justiça e da honestidade. Bloco 8. A capela, restaurada e renovada, voltou a ser o centro da vida comunitária. As missas eram celebradas com alegria e fervor, e a comunidade se reunia para celebrar a fé e a esperança. A imagem do padre, exilado por denunciar a corrupção, pairava sobre o altar, como um símbolo de coragem e de justiça. A sua história era contada de geração em geração, inspirando os jovens a lutar por um mundo melhor. O fazendeiro, com o rosto marcado pelo tempo, mas com o olhar ainda cheio de esperança, contemplava a capela. Ele se lembrava dos momentos difíceis que a comunidade enfrentou, da corrupção que a assolava e da expulsão do padre que a deixou órfã. Mas ele também se lembrava da coragem do povo, da união que os fortaleceu e da justiça que finalmente prevaleceu. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes. A luz dourada iluminava a capela, a praça e a cidade. O sino da igreja tocou, anunciando o fim do dia.
O som melodioso do sino ecoou pela comunidade, lembrando a todos da importância da fé, da esperança e da justiça. Naquele momento, o fazendeiro teve a certeza de que a luta valeu a pena. A sua comunidade, livre da corrupção, podia finalmente respirar aliviada e construir um futuro melhor para os seus filhos. E ele, um simples fazendeiro, que ousou pegar a palavra no altar, tinha a consciência tranquila de ter feito a sua parte. Padre foi expulso da capela por denunciar corrupção, até que um fazendeiro pegou a palavra no altar.